Amém. Coisa boa, né, pessoal? Estamos em casa, família, povo de Deus. Queria chamar aqui pastor Luiz e pastor Eliane, né? Quero apresentá-los aqui para a igreja. Amém. Por favor. A pastora Eliane vem aqui também para apresentar. Fomos buscá-los, o voo era de Curitiba, Campinas, Prudente, mas houve um problema, foi Curitiba, Londrina, e nós tivemos o prazer, eu e Joel, de buscá-los em Londrina, né, para que eles pudessem chegar a tempo. Conheço o pastor Luiz, eu acho que já deve ter mais de 20 anos. Mas nós estamos ficando velhos, né? E pastor Luiz e pastor Eliane são uma bênção, são discípulos do pastor Miguel Piper, né? Pastor Luiz e pastor Eliane. Pastor Luiz e pastor Eliane, eles são hoje pastores sênior da igreja que o pastor Miguel Piper pastoreava com a pastora Terry. Então hoje eles são pastores lá da comunidade cristã de Curitiba. Um casal precioso. Luiz é pura alegria, né? A Eliane é uma graça no Senhor. Vai ministrar amanhã, se Deus quiser, né? Hoje pastor Luiz, amanhã pastor Eliane. Tem uma palavra que nós viemos conversando no carro, e eu acho que vai girar um pouquinho ao redor disso, né? De paternidade. Você não pode perder amanhã. Eu já peguei um spoiler, né? Tem um livro que ela vai apresentar para vocês, que ela acabou de escrever, e que fala muito sobre esse poder da paternidade e da importância disso. Você não perde amanhã também. Pastor Luiz e pastora Eliane fundaram uma igreja no Uruguai, foram enviados pelo pastor Miguel, pela igreja de Curitiba, ficaram 5 anos, deixaram uma igreja linda lá no Uruguai. E ele me contou um pouquinho, eles me contaram como funciona o Uruguai, né? A dificuldade do Uruguai. É um milagre ter uma igreja abençoada, plantada por eles lá naquela terra, né? Então, nós queremos receber vocês aqui com muita alegria, é um privilégio tê-la. É a primeira vez que eles estão vindo a Prudente. Pode isso? Eles não conheciam o Prudente, né? São bem-vindos aqui, né? Eu disse para ele que aqui a terra é boa, o povo é bonito, simpático, né? Tem uns irmãos que eu tenho dúvida, mas a maioria é bonita, né? E então sintam-se em casa, Luiz e Eliane, né? Acho que tem um vídeo para apresentar o Luiz, mas acho que eu vou dar a palavra aqui para Eliane primeiro. Amém? Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Eu quero parabenizar os pastores, porque é uma igreja muito linda, muito vibrante, muito jovem, muito cheia de vida, né? E isso glorifica o Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar rapidinho uma percepção que o Senhor me deu. Ele me deu 2, a segunda eu ainda estou processando, eu devo trazê-la amanhã, né? Mas eu vi como se fosse um holofote dos céus passando sobre essa igreja. E veio esse versículo no meu coração: os olhos do Senhor passam por toda essa igreja, né, para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Quando eu vi essa luz passando, em alguns lugares ela parava sobre uma pessoa, e é como se essa luz fizesse uma conexão com o coração, e quando essa luz passava, aquele coração mantinha aquele canal de luz. Entenderam? Né? E isso continuou, e vários canais de luz foram fixados nessa visão. Não sei quantos de vocês já viram, pelo menos na televisão, né? Aqui não sei se tem, enfim, aqueles lugares, geralmente baladinha, sabe? Que tem aquele farol de luz, que parece que chega nos céus, e aí o pessoal consegue identificar onde está lá a coisa feia,
Quem já viu um negócio desse? Na TV, gente, estou falando que você foi lá. Quem já viu? Vocês não sabem o que é. Enfim, era mais ou menos essa ideia, e eu vi uma luz constante que ligava essa igreja aos céus. Eu entendo que Deus tem coisas muito grandes para fazer nesse lugar, mas o segredo está em ter um coração inteiramente do Senhor. Quando o coração é inteiramente dele, nós somos inteiramente deles, e ele pode fazer inteiramente o que está no coração dele na nossa vida. Amém? Orem por mim para amanhã eu trazer a segunda parte. Gente, em 2019 nós recebemos um profeta na nossa igreja, e ele profetizou sobre mim, sobre o Luiz, diante da igreja. Quando ele terminou, ele olhou para mim e falou assim: irmã, escreva o livro. Eu não sou escritora, não tenho facilidade para escrever dessa maneira, eu escrevo pregação, para pregar. E quando o profeta foi embora, eu separei um tempo de oração para saber do que Deus estava querendo, né, com aquela palavra. Bom, e dessa palavra surgiu esse livro que se chama O Desejo de Todo Filho, Ser Amado e Dar Prazer. E o Senhor começou a falar no meu coração algo que ele já trabalhava no Brasil, quando a gente trabalhava com jovens, depois 5 anos no Uruguai, servindo a igreja do Senhor ali, e nessa volta para Curitiba, Deus tem falado muito comigo a importância da paternidade, da revelação, do entendimento do que significa a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E a nossa referência de paternidade são os nossos pais. Uma paternidade falha, uma paternidade que fere, né? Ama tanto que fere. E muitos filhos chegam na igreja, têm um encontro com o Senhor, um encontro real, mas carregam essa ferida feita lá atrás, que em algum momento vai aparecer e travar a vida do filho. Esse livro, na verdade, ele é um livro que fala de cura interior, né? Um livro que essa mensagem o Senhor me deu, e o tema central desse livro, resumindo ele em uma frase, é a cura das feridas feitas pelas falhas da paternidade. Como curar essas feridas? Nesse livro eu falo sobre cura interior, falo muito de Bíblia, falo das minhas experiências, né? E eu ensino como fazer a sua própria cura a sós com Deus, no seu tempo devocional. Esse livro tanto é um guia para você fazer isso sozinho, né, no seu tempo devocional, como também um manual para quem gostaria de trabalhar com isso, né? Então esse livro, eu digo que ele não é a realização de um sonho, ele é cumprimento, ele é uma obediência a uma palavra que eu recebi do Senhor, e, né, eu sei que muitos têm sido abençoados com essa mensagem. A gente trouxe poucos exemplares, se você tiver interesse, depois passa lá, adquire o seu, que eu creio que você vai ser muito abençoado. Esse aqui é um presente para os seus pastores. Deus abençoe a sua vida, e que esses sejam dias realmente de se conectar de uma nova maneira com a paternidade do Senhor, em nome de Jesus. Vou orar por você, Luiz, e já passo. Obrigado, Eliane. Senhor, muito obrigado por esse casal que se dispôs a estar conosco aqui. Que o Senhor possa usar o teu filho com graça, com autoridade, com liberdade. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Luiz, a casa é tua. Vou trocar isso aqui. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Põe a mão sobre o teu coração e diga: não existe céus fechados para corações abertos. Quantos têm um coração aberto essa noite para o Senhor? Então, se você tem um coração aberto, você também tem céus abertos sobre a sua vida. Eu queria essa noite começar orando por esse irmão, você que tem uma camisa branca, de ver, você poderia vir aqui? Eu queria orar por você, irmão, eu gostaria de orar por você. Amém. Como é o seu nome? Márcio. Pai, eu quero essa noite orar pela vida do Márcio.
Márcio, eu vi a tua vida como o caminho do semeador. A Bíblia diz que a palavra é como a semente, e o semeador sai a semear, mas essa palavra ela cai, às vezes pelo caminho, o inimigo vem e toma essa palavra. Às vezes essa palavra cai sobre a rocha, e o sol vem, queima rapidamente essa palavra, e ela se perde. Em outros momentos essa palavra cai entre espinhos, e os espinhos a sufoca. Mas o propósito final dessa palavra é que ela cai em boa terra, e ela produza fruto a 30, a 60, a 100 por um. Eu vi momentos diferentes na sua vida, momentos onde a palavra caiu em terra, e o inimigo rapidamente veio, levou. Deus liberou palavras para você, Deus liberou sementes para a tua vida, mas essas palavras foram levadas e você não pôde usufruir daquela palavra. Eu vi momentos onde a palavra caiu e rapidamente você recebeu aquela palavra com alegria, você guardou ela no coração, mas o sol também veio, queimou a semente e ela não produziu fruto. Eu vi outros momentos que a palavra entrou na sua vida e ela produziu fruto, ela cresceu, mas os cuidados dessa vida vieram e sufocaram aquela semente. E eu vi momentos onde a palavra caiu no teu coração e ela produziu bom fruto. Ela produziu frutos a 30, a 60, a 100 por um. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é que Ele está apontando para dias onde vai haver uma nova estabilidade na sua vida. Deus quer tirar aqueles momentos de altos e baixos, momentos onde a fé é alta, outros momentos que a fé é baixa, e Deus quer colocar um coração estável sobre a tua vida, para que você possa experimentar não apenas a semente que cai na beira da terra, não a semente que cai sobre a pedra, não aquela que é sufocada, mas que você possa experimentar a semente que produza 30, 60, 100 por um sobre a sua vida. Às vezes você pergunta a respeito dos frutos, às vezes você pergunta a respeito por que as coisas não aconteceram. Às vezes você pergunta por que não deu certo. E hoje o Senhor diz, olha, eu quero colocar uma estabilidade no seu coração. Eu quero colocar uma estabilidade no seu coração. Eu creio que Deus está chamando você a fazer um inventário da sua vida, encontrar lugares onde você diz, aqui eu fui instável, aqui eu não perseverei, aqui eu desisti antes do tempo, aqui eu abri mão quando eu não deveria abrir mão. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, saiba que Ele tem para você. Deus tem para você uma boa, perfeita e agradável vontade. Ele tem, saiba que Ele tem isso. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Para que você possa experimentá-la, você precisa permitir transformar a tua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer colocar uma fé nova no seu coração. Uma fé que não duvida, uma fé que não fraqueja. Deus quer dar, você é como Pedro, você está disposto a andar sobre as águas, mas você também fraqueja quando os ventos sopram. E as palavras para Jesus foi, homem, por que duvidaste? Hoje o Senhor quer tirar isso do seu coração. Deus está aqui para dizer, eu tenho uma boa, eu tenho uma perfeita, eu tenho a vontade de Deus. Não duvide disso, não duvide que Deus é bom para você, não duvide que Deus tem planos bons para você, não duvide que Deus te ama, não duvide que Deus tem planos para a sua vida. Simplesmente creia e confesse e confie na graça do Senhor. Eu volto a dizer, Deus quer te dar estabilidade. Que sejam fortalecidos os seus joelhos trôpegos e que sejam fortalecidas as suas mãos, para que elas sejam levantadas, e que o Senhor te fortaleça na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Você recebe, irmão? Amém. Eu creio. Deixa eu ver se Deixa eu ver se Pastor Nivaldo, eu sei que nós conversamos e por isso quase que eu queria que você não tivesse me falado nada do que vocês estão fazendo, mas já era. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E eu vi
a sua igreja, essa igreja, como uma igreja muito forte. Vocês têm edificado uma boa obra aqui. Vocês têm edificado uma igreja que tem consistência, uma igreja que tem raízes profundas. Eu vi essa igreja como um carvalho de justiça plantado para a glória do Senhor. Mas eu vi também como se esse carvalho estivesse sendo cortado. Não para a destruição dele, mas para que um rebento brotasse outra vez. Para que um renovo brotasse outra vez. Isso não vai tirar a força dessa árvore, isso não vai tirar a exuberância dessa árvore. Essa é uma árvore exuberante. Mas eu creio que Deus está acrescentando a essa igreja uma nova sensibilidade. Eu vejo como esse rebento que brota como folhas tenras, tão macias. E o Senhor também me mostrou como uma cidade edificada. Essa igreja é uma igreja que tem muros fortes, ela é como Jerusalém. A Bíblia fala que, né, é como os montes de Sião, que não se abalam. Mas o Senhor me fez lembrar também que o rei Ezequias, ele, para evitar que o inimigo chegasse até as fontes, ele criou um canal. Esse canal era um canal que trazia as águas desde a fonte de Gibeon até dentro do tanque de Siloé. Eu não sei se você sabe disso, mas é muito interessante a história, porque eles cavaram esse canal na pedra e alguns trabalhadores começaram da fonte em direção à cidade e outros trabalhadores da cidade em direção à fonte. E eles se encontraram debaixo da terra, sem nenhum equipamento como nós temos hoje. Eles têm lá a inscrição: aqui se encontraram os homens que estavam cavando. E eu vejo isso, que Deus, é como se Deus estivesse abrindo também um canal para dentro dessa igreja. A Bíblia diz que há um rio que alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Eu creio que Deus está abrindo um rio de graça e de sensibilidade para dentro dessa igreja. Você edificou uma grande igreja, você edificou uma igreja forte. Como você compartilhou comigo, vocês edificaram uma igreja da palavra. Mas esses são dias onde vocês vão experimentar uma igreja do Espírito também. Vocês vão experimentar um mover novo de graça nesse lugar. Eu creio que Deus vai mover algo na adoração dessa casa. Vai se tornar uma adoração ainda mais sensível. Eu creio que Deus vai mover no coração dos filhos dessa casa, com o coração mais sensível, para trazer esse rio que alegra a cidade de Deus. Eu creio que você tem trabalhadores nesse lugar, alguns que estão na fonte e estão cavando para dentro da igreja, mas alguns de dentro da igreja que estão cavando, fala de duas gerações diferentes cavando, mas vocês vão se encontrar. E esse encontrar de vocês vai ser pelo poder de Deus, pela graça de Deus, porque seria impossível, mas Deus vai fazer essa conexão entre as gerações, e vocês vão ter um rio de graça soprando sobre essa casa, esse rio fluindo sobre essa casa. Você pode estender a mão. Pastora Márcia, venha, estenda a tua mão sobre os seus pastores. Eu quero pedir os demais pastores que venham também, para vocês ficarem aqui ao lado deles, dos seus pastores. Eu quero... Faz o seguinte, deixa a sua mão abaixada um pouquinho. Vem pastores, vem. Não sei se tem outros pastores que... ou líderes. Eu quase fiz uma brincadeira, mas eu não vou fazer. Eu vou me conter. Eu vou me conter. Antes de eu orar com os pastores, eu vi algo, eu creio que é para toda essa igreja. Primeiro, eu vi como os 3 filhos de Noé, quando Noé se embebedou e ele ficou nu, e Cão expôs o seu pai, mas Jafé e Sem cobriram a nudez do seu pai. Eu creio que Deus está levantando uma igreja e também uma liderança que não vai expor a nudez dos seus pais. Uma igreja para cobrir as deficiências
eu imagino que o pastor Nivaldo e a Márcia têm algumas áreas de nudez, áreas que são pontos cegos, não é verdade? E eu quero orar por vocês, para que vocês não sejam aqueles que são como cão, tentando ridicularizar e expor as falhas dos seus pais espirituais. E que isso não seja só com relação aos seus pastores, mas isso que seja em relação ao seu líder de célula, ao seu líder de ministério, a qualquer pessoa que Deus colocou como posição de autoridade, que você cele o seu coração para dizer: eu não vou expor as deficiências, eu vou ser aquele que cobre as deficiências. Mas eu também vi Arão e Ur. Eu vi que Sem e Jafé era como a nova geração cobrindo a velha geração. Eu estou já na época da velha geração, e eu também tenho filhos, e eles são rápidos para apontar meus erros. Olha, pai, essa roupa não está legal, isso que você falou não pode falar. Pai, pelo amor de Deus, não fala isso, né? E a gente precisa de uma geração que cobre os pais. Mas eu vi também Arão e Ur, pessoas da mesma geração, levantando os braços quando a gente cansa, quando a gente não pode, quando a gente sente que não dá mais, para vencer a batalha juntos. Nós precisamos de filhos que cobrem os pais, nós precisamos de amigos, companheiros de ministério que sustentam os braços, e nós precisamos também de um Silas para cantar com a gente na prisão, alguém que está disposto a passar pelos vales, pelas dificuldades, pelas lutas. E eu creio que Deus quer levantar homens e mulheres nessa igreja, que vão fazer isso, e na casa toda, mas também eu quero orar pela liderança dessa casa, pelos pastores dessa casa, que vocês sejam esses homens e mulheres, que vocês, Joel, eu te conheci hoje à tarde, mas não tema ser segundo, não tema estar nas sombras, não temas isso. José era apenas o segundo, mas ele governou toda uma nação, porque Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com postos, Deus não trabalha com... Deus trabalha com a fidelidade do nosso coração, com os planos que Ele tem para a nossa vida. Deus fará cumprir, Deus fará infinitamente mais daquilo que nós pensamos, pedimos e imaginamos. Agora sim, estende a tua mão para cá. Senhor, nós queremos abençoar essa casa. Senhor, esses pastores que agora estão nesse lugar de liderança, Senhor. Senhor, nós oramos por eles, Pai. Nós oramos, Pai, para que eles sejam cobertos nas suas falhas, nos seus pontos cegos, na sua nudez. Que seus braços sejam levantados quando eles se sintam fracos, quando eles se sintam incapazes. E que eles tenham companheiros de jornadas dispostos a cantar, Senhor, dentro da prisão, Pai, a louvar dentro da prisão. Senhor, porque nós veremos, Pai, a terra habitada novamente, Pai. Nós veremos, Senhor, a guerra sendo vencida lá embaixo, enquanto nos sustentam aqui. E nós veremos as prisões se abrindo, Senhor. Porque o Senhor fará milagres, Senhor. Portas se abrirão, portas que estão fechadas se abrirão, portas que nós pensamos que os poderes dos homens trancaram e disseram, não pode nunca mais se abrir. Essas portas se abrirão, porque Ele vai quebrar o ferrolho de bronze, Ele vai romper a porta de ferro, e Ele dará os tesouros das nações a nós novamente. Essa é a nossa fé, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Tá bom. A minha esposa quer deixar tudo para amanhã, tá bom. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Diga comigo: onde há corações abertos, não há céus fechados. Queridos, não é segredo para ninguém que o ser humano quer deixar Deus de lado. Não é segredo para ninguém. O ser humano diz para Deus: por favor, não se meta nas nossas vidas. O ser humano está dizendo isso todos os dias.
em diferentes situações, pessoas com quem você convive, coisas que você assiste na TV, nas séries, nos programas. O ser humano está dizendo: olha, Deus, não se meta na nossa vida, nós não queremos você nos nossos negócios, nós não te queremos nas nossas profissões, nós não te queremos mais na educação, Deus. Nós não te queremos nas nossas escolas, nós não te queremos nos colégios, menos ainda nas faculdades. Não venha entrar aqui, nós não te queremos nesse lugar. O ser humano diz para Deus: fique longe da nossa cultura, por favor. Fique longe da nossa música, fique longe dos nossos filmes, fique longe do nosso teatro. E ele acrescentou: se realmente Deus, você existe, cuide das suas coisas, nós vamos cuidar das nossas. Se for possível, não venha bater na nossa porta, Deus, porque nós não nos importamos em encontrar você. Nós não temos problema de encontrar a tua porta fechada, nós não queremos bater nela. O ser humano virou para Deus e falou: olha, cada um no seu quadrado, você no seu, nós nos nossos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu preciso lembrar você: aqui não tem quadrado nenhum. Toda a terra pertence ao Senhor. Aliás, Isaías diz, em Isaías 40, 22 a 24, diz que Deus se assenta acima do círculo ou da redondeza da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Ele julga os poderosos do mundo e ele reduz todos eles a nada. Irmãos, Deus vê a terra apenas como estrado dos seus pés. Isaías 66, 1 a 2 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é estrado dos meus pés. E ele pergunta: que espécie de casa vocês me edificarão? É esse o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E ele diz: a esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ele diz: a esse é que eu estimo. Embora o ser humano tenha dito: Deus, não me importa, não quero você aqui, não venha se meter na nossa vida, Deus está dizendo: olha, a terra é só o estrado dos meus pés. Ele disse: a esse eu estimo, humilde, contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. E, gente, é esse tipo de gente que nós queremos ser. Ao humilde, ao contrito de espírito, diz o Senhor que Ele estima, esse que treme diante da palavra dEle. É esse tipo de gente que nós queremos ser. Deixa eu te dizer algo, essa noite, nós estamos aqui porque nós estamos indo em direção exatamente oposta ao mundo. É verdade isso, sim ou não? Nós não queremos fechar a porta para Deus. Muito menos nós queremos encontrar portas fechadas. Nós não queremos que Deus fique no quadrado dele e nós no nosso. Ao contrário, nós queremos que Deus invada o nosso quadrado. Nós queremos que Ele invada a nossa vida, que Ele invada a nossa casa, a nossa igreja, os nossos negócios. Nós queremos Deus como sócio, nós queremos Ele na nossa escola, nós queremos Ele no nosso estudo. Nós queremos a intervenção divina, nós queremos a ajuda do alto, nós queremos o favor de Deus. Irmãos, nós queremos céus abertos. Nós queremos céus abertos. Nós queremos que os céus governem. É isso que nós queremos. E deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós cremos, talvez você nem saiba disso, mas você crê. Acredite. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: eu creio. Você nem sabe o que é ainda, mas eu já vou te dizer. Nós cremos no que a teologia chama de providência divina. Nós cremos que Deus não apenas criou os céus e a terra, nós cremos que Deus governa tudo na natureza. Nós cremos que o universo, ele está submisso à vontade de Deus. Diga: eu creio. Nós cremos que Deus cuida de todas as suas criaturas. Nós cremos que Ele é quem dá e conserva a vida dos homens e dos animais, e de toda a natureza. Mas, sobretudo, amados,
nós cremos que Deus se manifesta na história de cada ser humano. Deus se manifesta na sua história. Deus está interessado na sua história. Deus é parte da sua história. E a isso, queridos, é que nós chamamos de providência divina. Se você quiser dar um outro nome, diga cuidado de Deus. E nós vemos, eu posso ver o cuidado de Deus na vida de cada um de vocês aqui. Se eu parasse um dia para bater um papo com cada um de vocês, todos vocês teriam histórias onde Deus interviu na sua vida, onde Deus fez milagres, onde Deus proveu, onde Deus abriu portas, coisas que você diz só por Deus. Tinha um irmão lá na minha igreja, que ele tinha um carro muito velho, mas muito velho. Pensa num carro velho, multiplica por 10, ainda nem chegou perto dele. Um dia ele chegou para mim e falou: pastor, eu sou do Rio de Janeiro, ele chegou: pastor, eu vou para o Rio, o senhor precisa de alguma coisa? Quer que eu traga alguma coisa do Rio? Eu falei: não, irmão, e você vai como? Vai de avião, irmão? Ele falou: não, pastor. Eu falei: vai de ônibus, irmão? Ele falou: não, vou de carro, pastor. Eu falei: pegou um carro, vai pegar um carro emprestado de alguém? Alugou um carro? Falou: não, pastor, vou com o meu carro. Eu falei: vai com o seu carro? Falou: vou com o meu carro. Irmãos, eu falei: bom, vai e nunca mais volta. Esse não volta nunca mais vou ver ele. No mês seguinte, o irmão está ali: pastor, tudo bem? Falei: ô irmão, voltou? Faz tempo, pastor. Ah, você já voltou? Voltei. Falei: e deixou o carro lá no Rio, irmão? Não, voltei, meu carro está aí, pastor, está no estacionamento. Falei: não acredito, não é possível. E aí, eu sorrateiramente desci no estacionamento. Eu falei: vou ver se é verdade. Quando eu cheguei lá, eu descobri porque ele conseguiu ir e voltar. Atrás do carro dele tinha um adesivo assim: só por Deus. Só por Deus. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente sabe que foi só por Deus. Você sabe que se não fosse por Deus, não tinha dado, não tinha funcionado, porque nós temos um Deus que intervém na nossa história. Nós vemos o cuidado de Deus também através de todas as páginas da Bíblia. Nós vimos o cuidado de Deus na vida de Abraão, nós vimos o cuidado de Deus na vida dos patriarcas, Isaac, Jacó. E queridos, nós podemos aprender com eles. Amém? Vá comigo a Gênesis capítulo 28, se você tem a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia eletrônica. Vá a Gênesis capítulo 28, dos versículos 10 a 22. Gênesis 28, de 10 a 22, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá, e eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e é a porta dos céus. Põe a mão sobre o teu coração e diga comigo: não existe céus fechados, onde há corações abertos. Nós aprendemos com a história de Jacó, a primeira coisa, que o cuidado e a provisão de Deus, ela nos encontra. A providência de Deus, o cuidado de Deus nos encontra. A Bíblia diz que Jacó partiu de Berseba para Harã. Queridos, esse versículo curto, ele está recheado de história. Perfeitamente a gente podia substituir a palavra partiu
por fugiu. Esse versículo é um enunciado de fuga. A Bíblia diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, mas a gente poderia ler: Jacó fugiu de Berseba e foi para Arã. Porque depois de manipular uma situação, depois de mentir para o seu pai, depois de roubar a bênção que pertencia ao seu irmão, tudo que sobrou para Jacó foi escapar da fúria de Esaú, que só pensava em exterminá-lo da face da terra. Era tudo isso que estava na mente do irmão de Jacó: eu vou matar esse cara, eu vou acabar com a raça desse cara. Jacó, meus irmãos, não merecia a visão que ele recebeu nesse lugar. Jacó, o enganador, o suplantador, ele teve um encontro com Deus naquele lugar, naquela situação. Ele teve uma experiência que desencadearia um processo de mudança na sua vida. E eu quero ousar dizer que essa conferência vai desencadear processos de mudança na vida de muitas pessoas que estão aqui. Esse processo de mudança levaria Jacó ao objetivo final que Deus tinha para com a vida dele: torná-lo um patriarca da fé, como foi seu avô e como foi seu pai Isaque. Eu te pergunto, você lembra momentos em que você não merecia ser encontrado por Deus? Onde Deus abriu os céus sobre você, mas você não estava bem, você não estava fazendo as coisas certas, você não estava agindo da maneira que devia agir, mas Deus a si mesmo se encontrou. Não é verdade que o cuidado de Deus nos encontra nos lugares mais improváveis? Quem aqui foi encontrado em lugares muito improváveis? Deus encontra pessoas em lugares improváveis. Jacó, ele estava num lugar árido. O travesseiro de Jacó naquela noite foi uma pedra. A situação de Jacó era uma das mais aterradoras. Eu creio que Jacó dormiu aquela noite ansioso, aflito. Ele estava sendo perseguido por seu irmão Esaú, que poderia aparecer ali naquele lugar a qualquer momento. Ele estava sozinho, fugindo. Mas foi nessa condição que Deus encontrou Jacó. Você vê a providência de Deus agindo aqui? Você vê o cuidado de Deus agindo nessa palavra? Você vê aqui os céus governando a terra? Os céus não estão aqui, meus amados, reagindo a uma boa conduta de um homem. Os céus aqui estão agindo porque os céus governam, porque Deus tinha um plano para aquele homem, porque aquele homem tinha uma palavra de que o segundo governaria sobre o primeiro. Os céus estão agindo sobre os propósitos de Deus. Você reconhece momentos onde o cuidado de Deus alcançou a tua vida? Reconhece que Deus encontrou você em situações inesperadas? Reconhece que nos momentos mais escuros, os céus se abriram sobre você? Alguém pode dizer isso? Olha, nos momentos mais escuros da minha vida, eu vi os céus se abrindo sobre mim. O pastor contava a história, pastora Márcia, do dia que o pastor Miguel veio aqui, e ele justo estava dizendo a respeito dos milagres que Deus tinha feito, passando vídeos de milagres, e a pastora levanta, toma o microfone do pastor e fala assim: por que não hoje? Eu soube que nessa noite você foi curada da sua fibromialgia. Deus nos encontra nos momentos mais escuros da nossa vida, nos nossos momentos de dor, de dificuldades, porque os céus governam. Alguém diria: não é normal da pastora, ela não faria isso, ainda mais tirar o microfone do pastor Miguel, é muita audácia. Para quem não conheceu o pastor Miguel, ele era bravo. Mas Deus age. Até aquele momento, meus irmãos, Deus nem sequer era o Deus de Jacó. Eu ouso dizer para você que Deus estava agindo na vida de uma pessoa que não era crente, que não era um homem de Deus.
Olha o que diz versículo 11, diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou como travesseiro e se deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus estavam abertos, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. O Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Deus se apresenta para Jacó e fala assim: olha, Jacó, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai. Mas Deus não teve coragem de falar: eu sou o teu Deus. Deus se apresenta de uma maneira, e levaria muitos anos até que Deus também fosse o Deus de Jacó, onde Deus poderia dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Levaria muitos anos. Jacó, ele estava vivendo o pior momento da vida dele, incertezas, medos, ele era um fugitivo, e nesse tempo tão difícil, ele vê o Senhor, que se apresenta a ele como Deus dos seus pais. Deus usa momentos difíceis da nossa vida, para nos direcionar aos propósitos mais altos que Ele tem para nós. Queridos, hoje é Gabriel, né, seu nome, né? Estamos ainda aprendendo. Hoje o Gabriel abriu essa reunião falando a respeito de Estevão. Eu tenho 55 anos. Diz que depois de 50, duas coisas acontecem. A primeira é que você esquece tudo. A segunda, eu esqueci já, calma aí. Bom, enfim, estava falando de Estevão aqui no início da reunião. E olha, você viu, no momento de ser apedrejado, os céus se abriram sobre Estevão. Irmão, os céus se abrem também em momentos difíceis da nossa vida. Os céus não se abrem só em momentos onde tudo está um mar de rosas. Como o pastor disse, eu fui pastor no Uruguai. Na verdade, eu fui missionário no Uruguai, eu era um pastor, eu cuidava de um grupo de 1.200 jovens em Curitiba, e eu deixei tudo e fui para o Uruguai para plantar uma igreja. Deus foi bom comigo, que eu comecei lá com 240 anos. Eu ganhei uma velhinha para Jesus de 80, ela trouxe suas duas amigas de 80 também, e nós começamos com ela. Agora, o pastor que hoje está no Uruguai, no meu lugar, ele foi um discípulo meu em Curitiba, e um dia ele passou por uma crise muito difícil. A empresa que ele dirigia, essa empresa quebrou, ele se viu sem emprego, era uma empresa familiar, ele se viu no meio de uma confusão, no meio da família. Como ele era muito amigo meu, ele me liga, ele fala: Luiz, eu posso ir ao Uruguai, eu preciso de um conselho. Eu falei: venha. E ele chegou com a família dele, e ele começou a falar: olha, agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou voltar ao mundo secular do trabalho, ou se eu já aproveito esse momento e faço um ano sabático nos Estados Unidos. Existe uma chance de eu ir para lá, e também existe um convite para eu trabalhar na base da Heidi Baker, lá em Moçambique, então talvez eu também vá para lá para dirigir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jejuar um dia, nós vamos buscar o Senhor. Nós fomos jejuar, buscar o Senhor, e no final daquele dia eu falei: olha, a resposta que você tem que me dar é se você vai voltar para o mundo secular, ou se você vai entrar no mundo ministerial. E a gente estava andando numa praça, ele falou: não, eu conversei com a minha esposa o dia inteiro hoje, e nós não vamos mais voltar para o mundo secular, nós vamos voltar para o mundo ministerial. Isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira eles iriam embora. Na terça-feira à noite, um casal de missionários que trabalhava comigo lá no Uruguai, eles tiveram que voltar ao Brasil por causa de uma enfermidade da família, e ele me liga à noite e fala: olha, pastor, a coisa aqui na minha família está muito difícil, e eu preciso te dizer uma coisa, eu não vou mais voltar para o Uruguai. Então eu virei para esse casal e falei: olha, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Heidi Baker, mas se você quiser também, agora tem uma vaga aqui no Uruguai. Eles falaram: não, nós vamos voltar para o Brasil, nós vamos orar. E a coisa lá com a Heidi Baker não deu certo, o ano sabático fechou, todas as portas fecharam, e eles acabaram vindo para o Uruguai. Chegaram lá para nos servir, e a ideia era que fosse para nos servir
E 2 anos depois que eles estão lá nos ajudando, o pastor Miguel nos chama para voltar para o Brasil. Eu falei para ele, olha, eu falei para o pastor Miguel, só volto para o Brasil se o Beto e a Cris, que é o casal que está lá, eles aceitarem ficar lá no meu lugar. E aí nós fomos falar com eles. Falaram, o pastor Miguel nos convidou, o que você acha? Ele falou, eu acho que vocês devem ir. Eu falei, e você fica no nosso lugar? Ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu vim aqui para servir vocês. Mas se servir vocês significa ficar aqui, nós vamos ficar aqui. E eu posso dizer que a igreja é muito melhor hoje com eles lá do que era com a gente. Mas tudo isso começou no momento que aos olhos do homem era um momento de fracasso, mas isso era Deus direcionando o caminho, os céus governando. Quando os céus estão abertos sobre nós, irmãos, os céus governam. Os céus governam, os céus dirigem os caminhos dos homens. Não cabe ao homem dirigir o seu caminho. Deus faz isso. Nós aprendemos na história de Jacó que o cuidado de Deus, ele provê o sobrenatural. Jacó, ele estava experimentando a providência divina, ele estava experimentando o cuidado de Deus, ele estava experimentando o governo dos céus, e a Bíblia diz que ele teve esse sonho com os céus abertos. Ele viu os anjos subindo e descendo, e aí o Senhor diz para ele, eu darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e eles se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Queridos, Jacó precisava disso. Deus estava despertando Jacó para o seu destino, e eu quero declarar essa noite sobre a sua vida, que há pessoas aqui, que talvez o seu destino está adormecido, e Deus está abrindo os céus, para despertar você para os propósitos maiores que Ele tem para a sua vida. Jacó, ele estava envolvido nos seus sonhos naturais, ele queria ser grande, ele queria ser maior do que o seu irmão, ele queria possuir as coisas, e isso foi simplesmente amortecendo o destino dele, porque Deus não tinha um destino para que Jacó fosse grande, mas Ele diz para que todos os povos da terra sejam abençoados através de você. Queridos, não bastava para Jacó ter o conhecimento a respeito das promessas que Deus tinha dado para o seu avô, não bastava para Jacó ter o conhecimento das promessas que Deus tinha dado para o seu pai, Jacó precisava ter uma experiência própria, e eu creio que Deus quer derramar essa experiência na nossa vida, dia a dia Deus quer fazer isso, e Jacó precisava experimentar a presença de Deus. Escute isso, não basta você ter o conhecimento, você precisa experimentar a presença. É a presença que confirma o conhecimento. É a presença que respalda o conhecimento. Jacó precisava encontrar aquela presença. É possível que ele tenha ouvido do seu pai. É possível que ele tenha ouvido as histórias, é possível que ele tenha sabido dos planos que Deus tinha para o seu avô Abraão, de como Deus tirou Abraão da sua terra, de como Deus tinha propósito para a família deles, mas esse conhecimento não bastava, ele precisava ter um contato com o poder sobrenatural, e Deus escolheu encontrar Jacó no momento mais difícil da vida dele. Talvez essa noite você está aqui, você está dizendo, mas eu não estou preparado, esse não é o meu melhor momento, essa não é a hora certa de Deus falar comigo, mas deixa eu te dizer, os céus governam, os céus decidem, Deus decide com quem Ele vai falar, quando Ele vai falar e por que Ele vai falar. Deus tem um destino para você, esse destino é maior do que o seu conhecimento, esse destino é maior do que as suas habilidades, esse destino é maior do que os seus esforços, esse destino, deixa eu te dizer, foge do controle humano. Você está ouvindo isso? Põe a mão sobre o teu ouvido aqui, ó. Ouve assim, ó. Esse destino, irmão, irmã, foge do controle humano, foge do controle humano, foge do governo do homem. Esse destino exige o governo dos céus, esse destino exige o cuidado de Deus
e a intervenção do mundo sobrenatural. É muito interessante, estou lembrando de uma história, eu falei do missionário que foi e daquele que ligou, né? Dizendo, não vou poder estar mais. Mas é muito interessante a história que aconteceu com esse rapaz também, porque quando eu estava para ir para o Uruguai, ele se aproximou de mim e falou, pastor, eu quero ir com você. Eu falei para ele assim, olha, você não pode ir com a minha fé. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar a minha fé, e aí a sua vai sucumbir também. Você precisa ir na sua fé, Deus precisa falar com você. Mas ele era um rapaz novo, meio imaturo, e ele fez uma coisa que eu não aconselho ninguém aqui fazer. Ele foi na livraria evangélica, comprou uma Bíblia nova, nunca usada. E ele falou assim, Deus, você só tem uma chance. Eu quero abrir naquele versículo que diz que os trabalhadores são poucos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. O Senhor só tem uma chance. E ele foi para uma reunião de oração e ficou andando com essa Bíblia para um lado e para o outro. E ele falou, Deus, quando você me mandar abrir, eu vou abrir, mas eu só vou abrir quando você me mandar. E Deus, lembra, o Senhor só tem uma chance. E ele ficou lá. E aí veio um momento onde ele sentiu de Deus, é agora. E ele abriu. Aonde ele abriu? Nesse versículo. A graça de Deus, irmãos, ela se revela no ambiente de céus abertos. Jacó era meio parecido com esse rapaz. Jacó, ele tinha percepção do seu propósito, mas o discernimento dele ainda era falho. Jacó era imaturo. Isso fez com que Jacó tomasse péssimas decisões, caminhos errados. Os métodos de Jacó para alcançar a bênção foram caminhos errados. Como eu disse, ele desejava o direito de primogenitura, ele queria as promessas de Abraão, mas ele sequer conhecia o Deus que prometeu essas promessas. E embora as intenções de Jacó fossem questionáveis, Deus não esperou que Jacó se tornasse um homem maduro para apontar que lhe daria as promessas de Abraão. Alô? Alô? Deus não, veja a graça de Deus nisso, irmãos. Deus não esperou que Jacó fosse um homem maduro. Deus poderia falar, não, calma aí, precisa muito instituto bíblico ainda, precisa passar por muita aprovação. Olha o que esse rapaz está querendo, as bênçãos, mas nem sabe o que é isso. Deus deu uma experiência para Jacó, e Deus já apontou o futuro para ele. Sabia que o cuidado de Deus está fazendo a mesma coisa por você? O cuidado de Deus está fazendo a mesma coisa, Ele está buscando oportunidade para encontrar você onde quer que você esteja. Deus está buscando oportunidade para te encontrar, e se Deus encontrar em você um coração aberto, os céus também estarão abertos sobre você. Nós aprendemos com a história de Jacó, que o cuidado de Deus provê preparação. Se o cuidado de Deus, queridos, provê para a gente o sobrenatural, o cuidado de Deus também provê para a gente a preparação. Olha o que diz o versículo 18, ele diz assim, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não lhe fizer o que prometi. Para Jacó, essas palavras aqui foram palavras proféticas, porque essas palavras apontavam para um futuro distante, onde a nação de Jacó se originaria, passaria vários séculos no cativeiro, no Egito, mas no tempo determinado por Deus, a Bíblia diz, quando a taça da iniquidade dos cananeus estivesse repleta, então o povo de Israel, ele estaria de volta para aquela terra. Olha o que Deus está falando, eu estou com você, eu cuidarei de você, onde quer que você vá, eu o trarei de volta a essa terra. Apontava para um futuro profético, mas também, antes que isso acontecesse, o próprio Jacó retornaria àquela terra. Ele voltaria àquela terra onde ele estava tendo experiência, mas antes disso ele teria que passar 20 anos na casa de Labão.
Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: o cuidado de Deus me alcança com o sobrenatural. Mas digo, o cuidado de Deus provê preparação para mim. Queridos, a casa de Labão seria o lugar onde Deus, por sua providência, conduziria Jacó a uma série de tribulações. E fala a verdade, todos nós nos empolgamos com essa frase: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Quem gosta de ouvir isso? Que Deus fala para você: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Todo mundo se empolga com isso, a gente só não se empolga quando descobre que esse lugar é a casa de Labão. Deus estava dizendo: eu vou estar com você onde quer que você vá, Jacó. Mas para onde ele foi? Para a casa de Labão. Mas muita gente se esquece que os céus continuam governando, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que os céus também são abertos no meio das lutas. Jacó, como muitas pessoas que enfrentam dificuldades por ter pensado que Deus havia se esquecido dele, Jacó também, em momentos, sucumbiu, se entristeceu. Ele esqueceu das promessas que Deus tinha feito para ele lá em Betel. E queridos, deixa eu dizer algo: tem muito crente cheio de promessa que esquece que Deus também prometeu aflições. Existe uma palavra profética que eu posso dar para você, para todo mundo aqui, e todo mundo vai receber. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Muito crente esquece disso. Mas foi no desenrolar de várias provações que Jacó foi se tornando, escute isso, o homem capaz de abrigar as promessas que pertenciam a ele. Você está passando por provações, as provações só estão te preparando para o futuro que Deus tem para você. As provações só apontam que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Outro dia eu li num livro que dizia assim: se você não está criando seus próprios problemas, se você não está criando as suas próprias dificuldades, se você não está criando seus próprios obstáculos, você não está crescendo. Quando Jacó saiu da sua casa, ele criou seus próprios problemas, mas foi na direção da casa de Labão. Chegando na casa de Labão, foi lá que Deus desenvolveu Jacó para se tornar o patriarca que ele seria. Deus tem promessas para a sua vida, os céus estão abertos sobre você. As provações que você está passando é apenas a preparação para o futuro que Ele separou para você. 20 anos Jacó passou na casa de Labão, e no início Jacó chegou lá e se associou a esse homem, porque ele falou: finalmente encontrei alguém que fala a mesma língua. 2 enganadores, 2 suplantadores. Mas o tempo foi passando e Labão era mais enganador, Labão era mais suplantador, Labão era mais pilantra do que era Jacó. E com o tempo Jacó começou a olhar para Labão e pensar: eu não quero ser como esse homem. Deus começou a usar Labão como um espelho para mostrar a Jacó quem ele não era. Jacó, você não é esse homem. Cada vez que ele via as atitudes de Jacó mais dentro dele, ele dizia: essa pessoa eu não quero ser. Às vezes você lida com, Deus coloca pessoas difíceis ao seu lado, simplesmente para mostrar a você quem você não é e quem você não quer ser. Deus estava fazendo isso na vida de Jacó. Queridos, os encontros que nós temos com Deus, eles nos despertam. E eu creio que Deus vai despertar pessoas durante essa conferência. As promessas que nós recebemos de Deus, as palavras proféticas, elas nos inspiram. Eu creio que Deus está dando palavras a vocês durante essa conferência que vão inspirar vocês por muito tempo. Mas são as provações que nos forjam. Deus está interessado que você tenha um caráter capaz de hospedar as promessas que pertencem a vocês. Põe a mão sobre o teu coração de novo e diz assim: não existe céus fechados para corações abertos. Agora diga comigo: Deus está interessado que eu tenha um coração capaz de hospedar o que o céu vai derramar.
Irmãos, os céus estão abertos. E Deus quer nos dar um coração que é capaz de hospedar as promessas que pertencem a nós. Ele quer que você seja um odre capaz de receber o vinho novo sem se romper. O pastor Cote diz algo, não sei quantos conhecem o pastor Cote. Ele diz que quanto mais o macaco sobe na árvore, mais o bumbum dele fica exposto. E queridos, é assim conosco também. Quanto maior a nossa influência, mais expostas ficam as nossas fragilidades. Quanto maior Deus nos leva, quanto mais longe Deus nos leva, quanto mais os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, mais expostas ficam as nossas fragilidades. E Deus quer que você tenha um caráter capaz de suportar o alcance da sua influência. Você crê nisso? Deus está trabalhando na sua vida. Nós aprendemos com a história de Jacó que o cuidado de Deus provê quebrantamento. Olha o que diz versículo 16. Versículo 16 diz: quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo, disse: temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Jacó reconheceu que ali era a casa de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo: Deus está em todos os lugares. Você crê nisso? Mas Deus escolhe determinados lugares para se manifestar. Para Jacó, aquele lugar era novo, mas saiba disso, a verdade é que muitos anos antes, o avô de Jacó, Abraão, tinha erigido um altar naquele lugar, invocado o nome de Deus. Deus não estava aparecendo a Jacó simplesmente por acaso naquele lugar. Deus escolheu Betel como um lugar de encontro, e Jacó teve a consciência de que aquele lugar era a casa de Deus. Ele reconheceu aquele lugar. O sonho de Jacó foi um momento de êxtase, mas também foi um momento de prestação de contas. Foi o momento de Jacó começar um processo de mudança na vida dele. Foi o momento de Jacó se corrigir, porque a Bíblia diz que ele temeu. Jacó curtiu aquele momento. E olha, quantos aqui você desfruta da presença de Deus? E tá bom que seja. Mas Jacó fez mais do que isso. Jacó, ele temeu. Queridos, nós estamos numa conferência chamada Céus Abertos. E Betel representa esses céus abertos. Representa experiências nas quais a presença de Deus nos toca de uma maneira especial. Eu acho que olhando para aquela escada, talvez pela primeira vez na vida de Jacó, ele olhou para os céus com seriedade. Pela primeira vez ele olhou para os céus com temor, com humildade. E talvez pela primeira vez ele reconheceu que os céus governam. Pela primeira vez ele teve contato com aquilo que eu falei para vocês hoje no início dessa mensagem. O Senhor diz: a esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Esse foi o começo de Jacó, cheio de temor, de humildade, mas que levou ele a ser um dos maiores patriarcas de Israel, ao ponto que do nome dele surge a nação Israel. A gente sabe que, olhando para a história de Jacó, eu não vou ter tempo de falar sobre isso, os diversos encontros que Jacó teve com Deus, mas tudo se originou em Betel. Tudo se originou nessa experiência de céus abertos. Todos nós aqui precisamos de muitas experiências de Betel. Todos nós aqui precisamos de muitas experiências com a presença de Deus. Experiências onde Deus invade o nosso quadrado para Ele mostrar que Ele é dono de tudo. Eu termino contando uma história. Outro dia,
Tinha mais coisa ali, mas eu vou deixar na minha mensagem. Outro dia, eu estava discipulando um dos meus pastores, e ele virou para mim e falou assim: pastor, hoje à noite, eu posso ir na igreja tal, porque vai estar o Danduque lá, e eu queria ir lá? Eu falei: eu vou junto. Ele falou: você vai, pastor? Eu falei: vou. Me passa lá em casa às 6 horas, me pega que nós vamos juntos. Nunca tinha visto o Danduque na minha vida. Falei: é uma grande oportunidade, vamos lá. Eu cheguei em casa, falei com a Eliane, Eliane, hoje à noite eu vou com o Samuel lá na igreja tal para estar com o Danduque. Ela falou: vou também. Aí eu comecei a desconfiar. Falei assim: ué, a minha esposa vai também? Porque ela sempre tem algo para estudar, algo para ler. Falei: a minha esposa vai também. Falei: legal, vamos. Aí eu cheguei lá na igreja, estava lotado assim, eu achei um lugarzinho para sentar, eu sentei lá. Daqui a pouco aparece uma mocinha que eu conheci quando ela era bem jovenzinha, ela tinha sido da nossa igreja, ela é bem animadinha assim. Daí ela chegou assim: oi, pastor, tudo bem? Não, pastor, você tem que sentar lá na frente, você não pode sentar aí não. Eu falei: não, mas já tem lugar. Não, eu vou te levar lá na frente. Aí me levou lá na frente. Quando eu estava indo, ela voltou e falou: não, pastor, não tem lugar para você não. Aí eu voltei e sentei de novo. Sentei, tá bom, eu não queria lugar nenhum mesmo, né? Me ofereceram e tal. Daqui a pouco ela voltou: não, pastor, você tem que ir. Falei: calma, não, você tem que ir e tal. Me levou de novo lá para frente. Quando chegou lá, eu vi que na igreja tinha as pessoas que estavam organizando tudo ali do protocolo e tal. E ela falou: aqui os pastores têm que sentar aqui. O pessoal estava meio assim: como agora nós vamos achar lugar para o pastor aqui? Quem é esse cara e tal? Eu também estava meio assim. Mas alguém apareceu e falou: pastor, me siga. Eu estava como aqueles discípulos lá que estavam procurando o cara com vaso na cabeça, né? Para saber onde que é o lugar que Jesus vai fazer a ceia. Mas tá, eu fomos atrás. Chegamos lá, nos levaram numa sala. E cheguei lá, estava o Danduque na sala. Rapidamente as pessoas saíram, nos sentaram no sofá, eu e a pastora Eliane, nós estamos lá. O Danduque vira para mim e fala assim: o que você acha que Deus vai fazer com a próxima geração para trazer o avivamento? Eu falei: eu não sei, fala você. A minha esposa vira para mim e fala assim: fala alguma coisa. Eu virei e falei: cara, esse que é o cara do avivamento, ele que fala, Eliane, não vou falar nada. Mas aí eu fiquei ali e tal. Daqui a pouco eu fiz uma e outra pergunta para dar um somebody love por causa da minha esposa ali, né? Não vou ficar mal com a minha esposa. Fiz uma e outra pergunta. Aí daqui a pouco ele levantou e falou: eu posso orar por vocês? Nesse momento, eu e Eliane já estávamos de joelho no chão. A gente não deu nem tempo, já de joelho no chão. Aí ele liberou palavras, orou por nós, nos abençoou, deu palavra profética e falou: agora vamos para o culto. Lá fomos nós para o culto. Ele falou: aí virou para o pastor e falou: eu quero o Luiz e a Eliane sentados na primeira fila. Eu estava já achando meio estranho. Aí daqui a pouco ele chama todos os pastores presentes para orar. Fala: pastor Luiz, pastor Eliane, venha para orar por eles. Aí nessa hora já estava rolando uma chapação, estava todo mundo caindo, aquela coisa toda e tal. Mas quando terminou o dia, eu falei: que foi isso? Eu comecei o dia com uma pessoa me perguntando se podia ir num lugar, e eu terminei trabalhando junto com o cara. O que está acontecendo aqui? Deus marca encontros. Deus escolhe momentos na nossa vida. Os céus governam. Deus é dono da nossa agenda. Deus é dono do nosso tempo. Ele escolhe coisas loucas, porque Deus está agindo para nos dar encontros de Betel. Esses encontros não vão definir a nossa vida, mas eles desencadeiam processos. Desencadeiam processos. Nós vamos precisar de muitos encontros como esse para nos encontrar. Os céus estão abertos. Deus vai abrir os céus em momentos diferentes sobre a nossa vida. Isso vai desencadear a mudança, mas essa mudança nos conduz aos propósitos maiores de Deus. Deus está trabalhando para cumprir o propósito dele na nossa vida. É muito interessante que Jacó, ele volta à terra dele, vocês sabem, lá depois de Peniel, ele encontra o irmão dele. Depois disso, ele vai, se eu não me engano, vai para morar em Arã, não vou lembrar exatamente, ele vai morar numa cidade ali próximo, mas depois a Bíblia, eu não tenho isso anotado, a Bíblia diz que Jacó se muda e ele volta para
Betel. Deus nos conduz a esses lugares, lugares de encontros com Ele. Esses lugares nos levam a esse propósito. Eu creio, pastor Nivaldo, que Deus está trazendo vocês de volta a uma experiência de Betel, experiências de céus abertos. Talvez vocês já trilharam muitos desses caminhos, mas é como se Deus vira a página e começa de novo, num novo processo, onde nós vamos ter essas experiências para nos conduzir aos propósitos maiores de Deus. Essa noite eu quero orar com você. Eu sei que nós estamos só começando essa conferência, mas eu quero orar por você, para que você creia que os céus estão governando sobre a tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa a sua maturidade, Deus vai trabalhar a seu favor. Quando Deus começou com Jacó, ele era imaturo. Imagina que Jacó fala assim para Deus: olha, se você me abençoar, quando eu voltar aqui eu vou te dar o dízimo de tudo. Era um voto muito imaturo, mas Deus ouviu os votos. Deus viu o coração daquele homem. Deus viu além da maturidade dele, da imaturidade dele. Deus está trabalhando assim na tua vida também. Eu quero dar uma palavra para os líderes dessa casa. Deus vai abrir os olhos de vocês para vocês verem além da imaturidade de pessoas que estão lidando com vocês. Às vezes eles falam besteira, às vezes eles tomam decisões que parecem imaturas, mas Deus está olhando para o lugar onde vai levar a vida deles. Deus está olhando para as palavras que deu para eles. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você essa noite. Diga comigo: não existem céus fechados para corações abertos. Meus irmãos, as nossas experiências com céus abertos, essas experiências que têm um toque soberano de Deus, elas fazem parte do caminho e elas nos ajudam na nossa caminhada. Elas dizem que nós podemos crescer e que nós podemos mudar. Esse encontro que Deus teve com Jacó dizia para ele: Jacó, você pode crescer, você pode mudar. Deus estava dizendo: eu creio em você. Um dia veio à nossa igreja um profeta, o pastor conhece, Bob McGregor, e ele chamou um homem do meio da congregação, e ele começou a liberar palavras sobre esse homem. Ele dizia: você é um bom pai, você é um marido exemplar. E a gente que conhecia aquele homem, a gente falava assim: esse cara não é bom pai, esse cara não é um marido exemplar. E quando terminou o culto, o pastor Miguel não deixava passar. A gente relevava, mas o pastor Miguel não. O pastor Miguel chegou: Bob, você errou. Quando você profetizou para aquele homem, ele não é um bom pai, ele não é um bom marido. Como você está falando isso? Ele falou: Miguel, eu só falo o que Deus me fala. Ele pode não ser isso, mas é assim que Deus o vê. Ele pode não estar sendo um bom pai, mas Deus o vê como um bom pai. Se ele ajustar a vida dele aos propósitos de Deus, ele será um bom pai. Se ele ajustar a vida dele aos propósitos de Deus, ele será um bom marido. Eu só estou apontando para o futuro e o destino profético dele. Esse encontro que Deus teve com Jacó dizia: Jacó, você pode amadurecer, Jacó, você pode crescer, Jacó, você pode mudar. E eu creio que há pessoas essa noite que Deus está falando isso para você: ei, você pode crescer, ei, você pode mudar, ei, você pode amadurecer. E você sabe que o Espírito Santo está falando isso com você. Você sabe. Talvez você perdeu a esperança com você mesmo. Eu creio que Jacó estava desesperançoso consigo mesmo, porque quem mente para o pai, quem engana o pai como ele enganou, quem rouba o irmão como ele roubou, não pode estar bem na sua consciência. Jacó devia estar se sentindo um lixo, mas Deus tem aquele encontro para dizer: você pode mudar. E a gente sabe que lá na frente ele vai ter um encontro com Peniel, e ele realmente Deus vai mudar o nome dele de Jacó para Israel. Uma nação vai nascer naquele dia, mas Deus tinha começado um processo. Essa noite Deus está começando processos de mudança em pessoas aqui. E eu vou pedir algo, porque
Eu quero deixar todo mundo bem aqui. Feche os seus olhos um instante. Você que reconhece, eu sou essa pessoa. Levanta a sua mão onde você está. Você que reconhece, eu sou essa pessoa. Eu tenho sido imaturo. Eu preciso crescer, eu preciso mudar. Eu tenho dito o que não deveria ser dito. Eu tenho praticado coisas que não deveriam ser praticadas. Eu me identifico com Jacó. Deus não trouxe você essa noite para te acusar. Deus trouxe essa noite para você saber que você pode crescer. Deus quer estar um encontro com você para você crescer, para você mudar. Senhor, eu oro por esses irmãos. Que bom. O Senhor habita com coração quebrantado e contrito. Obrigado por esses que têm coração quebrantado e contrito, disposto a levantar sua mão e reconhecer que eles são Jacó aqui, essa noite. Mas que esse é o lugar de céus abertos, é uma conferência de céus abertos. Deus não te trouxe aqui para te acusar, mas para iniciar um processo de mudança. E se você abraçar esse processo na sua vida, Deus te levará ao destino que Ele tem para você. Pode abaixar a sua mão, põe ela sobre o coração. Senhor, faz essa obra, Espírito Santo, faz essa obra, Espírito Santo. Toca agora, Pai, toca os corações, toca as vidas. Há pessoas aqui que Deus está falando para você. Eu te coloquei em situações onde eu estou provendo para você treinamento. Eu te levei para a casa de Labão. Eu te levei para lugares de desconforto. Eu estou te mostrando coisas que você está dizendo: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso. Deus está te colocando lá só para provar que você não serve para aquilo. Os céus estão abertos sobre você. Mas Deus está dizendo: eu vou estar com você, eu vou te acompanhar nessa jornada e eu vou trazer você de volta. Eu estou formando você para os meus propósitos. Eu comecei uma obra e eu estou trabalhando em você. Estou trabalhando no seu caráter, para que você possa abrigar as promessas que eu tenho para você. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão. Se você diz: eu sou essa pessoa, eu reconheço que Deus está trabalhando na minha vida. Eu reconheço que eu estou passando por momentos de forja. Eu reconheço que Deus está espremendo a minha vida. Deus está me colocando diante de pessoas. Deus está me colocando em situações. Deus está revelando o meu coração através de circunstâncias desagradáveis. Deus está me confrontando. Eu quero orar por você. Céus abertos, céus abertos, céus abertos sobre a sua vida. Quando os céus se abrem, os céus se abriram sobre Jesus. O Pai falou: esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Mas depois dali o Pai levou ele para o deserto para ser provado, porque o deserto era a preparação para o ministério. O Filho já era aprovado pelo Pai, mas ele precisou ser provado no deserto, no meio das circunstâncias. Eu oro por você essa noite. Eu oro para que Deus faça essa obra na sua vida. Irmão, você aqui jovem, se aproxime aqui, por favor. Deus está colocando um desconforto na sua vida. É como se a roupa ficou apertada, o sapato ficou estreito, o ninho ficou pequeno. Deus está colocando você numa situação de aperto, de um caminho estreito. Mas o Senhor coloca no meu coração para dizer para você que Ele quer te dar uma visão mais clara desse caminho pelo qual você está trilhando. Isso é um tempo de preparação. Deus requer de você essa preparação. Deus diz para você: não foge, não pula do barco, não tenta encontrar um caminho como um atalho, não vai dar certo. Deus tem um modo, Deus tem um tempo.
Deus diz que no tempo dele tudo vai ser rápido, tudo vai ser rápido. Mas se você tomar o seu caminho, se você tomar o seu tempo, você vai perder o time, você vai perder o momento. Deus tem um kairos para a sua vida. É como aquelas crianças que estão pulando corda. Você precisa pular no tempo certo para não se embolar na corda. Deus está dizendo, olha, você vai chegar um momento que Deus vai descortinar diante de você os propósitos dele, vai chegar um momento que Deus vai descortinar diante de você um ministério para você servir ao Senhor com o coração totalmente dedicado a Ele. Mas enquanto isso, o Senhor diz para que você continue sendo fiel. Na verdade, enquanto Labão explorava Jacó, Deus formava um pastor que passa as noites no frio, um pastor que não devolve aquela que foi, não cobra aquela que foi despedaçada. Deus estava formando integridade no coração daquele homem. Tudo que havia sido perdido durante a criação dele, Deus estava formando nele. E Deus usa circunstâncias iguais também para fazer o mesmo na nossa vida. Deus tem graça para você, os céus estão abertos sobre você, Deus tem graça sobre a sua vida, e você vai experimentar graça, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, e você vai experimentar a graça de Deus sobre a tua vida. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Eu quero terminar orando hoje por aqueles que Deus está falando a respeito de promessas que estão prestes a se cumprir. Promessas que estão prestes a se cumprir. Você sente que o Espírito Santo está dizendo para você que você está mais próximo do que nunca. Ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo foi lembrando você, e você quase foi fazendo um cheque, e você foi dizendo, não, por isso eu já passei, 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 isso não é para mim, por isso eu já passei. E se esse é teu caso, Deus está dizendo para você, as promessas estão mais próximas do que antes. Você só está se aproximando das promessas. O alvo de Deus em Betel, o alvo de Deus abrir os céus, anjos subirem e descerem, o alvo de Deus encontrar Jacó ali, era apenas o início de um processo. Era só uma crise que estava se abrindo, para que um processo se desencadeasse, até que ele pudesse dizer, eu já não te chamo mais de Jacó, porque lutaste com Deus e prevalecestes. Você será chamado Israel, príncipe de Deus. Deus queria levar Jacó, mas não tinha como pular todas as etapas e chegar aqui. Mas talvez alguns de vocês já estão chegando nesse lugar. Um encontro com Deus, um encontro revelador, um encontro que vai mostrar o futuro e a esperança que Ele tem para você. E é por você que eu quero orar essa noite também. Feche seus olhos novamente. Você é essa pessoa, levante suas duas mãos aos céus. Não tenha medo, se o Espírito Santo está falando com você, não tenha medo, o Espírito Santo está falando com você, não tenha medo, só corresponda a Ele, só corresponda a Ele. Você não vai parecer soberbo, não vai parecer arrogante, você só está identificando o que Deus está fazendo. E essa noite eu oro por você em nome de Jesus. Eu oro por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Moça, o Senhor diz para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias de Deus são novas. O Senhor está dizendo para você que hoje Ele está trazendo à sua memória as coisas que te dão esperança. Deus tem colocado no meu coração que você tem orado, você tem clamado, você tem pedido a Deus, você tem se ajoelhado, você quase desistiu, você quase deixou de crer, você quase deixou que no seu coração se enchesse para dizer é impossível. Mas essa noite Deus vem para dizer que as promessas têm nele o sim e o amém, o sim e o amém, o sim e o amém, o sim e o amém. Levante suas mãos aos céus, comece a adorar a Deus, comece a adorar ao Senhor, comece a bendizer aquele que vive.
bala soro. Cheira mama soro coroxia. Cheira baba soro coroxia. Cheira mama soro coroxia. Rica la bala soria la mama soro coroxia. Cheira mama eroxira la maia. Coro mama soro mama shira. Rama mama soro coro shira. Shira la mama shira. Shira mama soro. Choro bala suri ala bala suri. Shira la bala
Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu vizinho e diga: só está começando. Amém. Sabe, meus irmãos, quando você se expõe a um ambiente como esse, de adoração, quando verdades tão poderosas são cantadas, pregadas, anunciadas aqui, e você está com o seu coração aberto, o Espírito Santo está produzindo algo novo na sua vida, está criando novos caminhos para você enxergar a vida, para você enxergar você mesmo. Esse é um processo que a gente não vê, não dá para medir, mas há uma convicção, porque quando eu me exponho à palavra, ao ambiente de adoração, à presença de Deus, eu não continuo a mesma pessoa. E é isso que Deus vai fazer aqui estes dias. Hoje nós demos o primeiro passo. A gente vai... Ele é tudo isso aí. E mais um pouco. Quanto pode dar um glória a Deus aí? Não, mas está meio desanimado. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Né? A gente, quando vai tendo revelação, vai sendo tocado pelo Espírito Santo, a gente grita mesmo, a gente aplaude mesmo, a gente se alegra mesmo. Amém, meus irmãos?